nome é Edgar de Castro, eu sou da EDC Soluções e sou vice-presidente de Relações Institucionais da FRAC. Vim aqui a pedido da Sincomave para poder bater um papo sobre o Pix. Na realidade, a gente está vendo o Pix com a Ana Paula Arósio na TV, nós estamos vendo uma série de propagandas e eu sei que vocês têm uma série de questionamentos. Então, a ideia é fazer uma breve apresentação e endereçar e responder as perguntas que vários dos vossos associados fizeram. Bom, eu vou compartilhar uma apresentação que é a apresentação do Banco Central, para que a gente possa dar a introdução e depois vamos passar pelas perguntas. Bom, primeira coisa, o que é o Pix? O Pix é o sistema de pagamento instantâneo brasileiro. Existem outros sistemas de pagamento instantâneos pelo mundo. Um grande exemplo é na China. A gente tem o pagamento instantâneo feito por QR Codes por duas empresas apenas, a Alipay e o WeChat. E hoje você tem lá em torno de 2 bilhões de usuários. Praticamente não existe mais dinheiro em papel na China. Em outros países também, e isso é um movimento que vai acontecer em todos os lugares. É uma eletronização do pagamento em dinheiro. Vamos falar um pouquinho do Pix no Brasil. Pix no Brasil, ele tem 7 características fantásticas. Primeira delas, disponibilidade 24/7 por 365. 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Não é que nem um sistema bancário, um DOC, um TED, que tem que respeitar o horário comercial, o horário bancário. Quando você fizer uma transação em Pix, ela vai ser transferida no exato momento que você der o OK. Velocidade. Quem opera o registro da transação do pagamento instantâneo é o Banco Central. E foi estabelecido uma velocidade muito rápida de transação. Para eu colocar para vocês, 50% das transações ocorrerão em até 6 segundos e 99% delas em até 10 segundos. Então, a ideia é ser direto, como a gente faz num bate-papo de celular. Conveniência. Não precisa nem falar, né? Nós estamos num momento de pandemia terrível, onde a gente tem que passar cartão, digitar em teclado, depois passar álcool gel, etc. Nesse modelo, um exemplo da conveniência, com o teu celular, você vai clicar num QR Code ou vai pegar um contato seu da sua agenda e vai fazer esse pagamento. É realmente muito simples. Segurança. Esse é um outro ponto. Muitas vezes o pessoal pergunta, poxa vida, mas a gente vê uma série de fraudes em WhatsApp, ou enfim, em outras pessoas que conseguem roubar o acesso a algumas contas. Vamos lembrar que aqui é bem diferente. Nós estamos falando de um sistema financeiro, ou seja, o Pix, vamos pegar a parte central dele. Primeiro, ele opera em cima da rede de serviços do Sistema Financeiro Nacional. Ele tem todo um sistema antifraude, ele tem segurança cibernética, ele tem tempo máximo diferenciado, ele tem possibilidade de você limitar valor, tá certo? Além disso, você tem o outro lado, o lado do celular. Muitos de vocês utilizam a aplicação de celular do banco no teu celular, e você vê que não é só ter acesso ao teu celular que você vai acessar o banco. Você tem todo o controle de segurança do aplicativo do banco. Então, é um meio bastante seguro de ser utilizado. Ambiente aberto. Isso aqui é um ponto fantástico, na realidade. O ecossistema do pagamento instantâneo, ele congrega uma série de instituições financeiras, bancos, cooperativas, instituições de pagamento, fintechs. Então, ele abre muito mais espaço para vários participantes e, obviamente, quando a gente tem vários participantes, a gente tem serviços melhores e mais baratos. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos 980 instituições diretas e indiretas inscritas já no Pix, já
participando, irão participar desde o começo. Multiplicidade de caso de uso, que é um ponto fantástico, né? O Pix ele vai ser uma opção muito interessante, ele praticamente vai substituir o DOC e o TED. É um primeiro ponto. Então, eu fazer as minhas transferências, os meus pagamentos para pessoas, vou poder utilizar o Pix tranquilamente. Então, eu vou ter pessoa para negócio, ou seja, eu vou lá comprar alguma coisa, vou clicar em cima de um QR Code de uma compra minha e vou fazer o pagamento. Eu vou poder fazer essa transação do Pix entre empresas, tá certo? E aí até com utilização, pagamento até eu posso pagar um boleto com isso e eu posso substituir no futuro, tá certo? E eu vou, além de tudo isso, eu tenho pagamentos do governo. Eu vou poder pagar tributos por ali. O governo, por exemplo, no Bolsa Família, ou o nome que se queira dar, que será dado ao Bolsa Família, vai disponibilizar dinheiro através do Pix. Então, vocês imaginam, no caso da pandemia que nós estávamos, por exemplo, você teve uma ajuda emergencial para várias pessoas, e se todos tivessem enfim, o Pix, essa ajuda viria direto para a conta dele, ele não precisaria ir em agência bancária, em lugar nenhum para pegar esse dinheiro. Então, a tendência aqui é que a gente vá ter uma inclusão financeira muito grande com o Pix. Bom, informações agregadas. Além disso, como ela é uma transação eletrônica, eu posso agregar dados nessas informações. Um exemplo, eu vou colocar um número de invoice, número de nota. Isso vai facilitar, vamos lembrar agora, nós varejistas, né? Ele vai facilitar a nossa conciliação eletrônica de todas essas informações. O que a gente vendeu com o que a gente recebeu, ou seja, a tendência aí é que a gente tenha um controle muito grande com o Pix. Ponto importante, o Pix, assim como ele é a eletronização do dinheiro, a gente vai ter sistemas de proteção de lavagem de dinheiro, tá certo? De financiamento a terrorismo. Então, tudo isso já está acoplado a ele, tá certo? Ele vai trazer mais segurança para os pagamentos. Eu vou passar agora para o começo. Esse é o logo que vocês vão ver o tempo inteiro, tá certo? É o logo do Pix, tá certo? Ele tem, inclusive, vários formatos já definidos, dimensionados. O Banco Central se preocupou até em fazer um guia de uso da marca, tá certo? Para que ela não seja descaracterizada. E, detalhe, pessoal, tudo isso que eu estou falando, se vocês entrarem no site do Banco Central, no www.bcb.gov.br, vocês vão achar todas as informações do Pix lá dentro. Bom, como eu estava falando, um universo de possibilidades, né? Aqui a gente vai entrar um pouco já nas dúvidas dos varejistas, né? Poxa, eu sou um varejista, eu posso usar, primeiro, o Pix de que jeito? Eu posso utilizar, eu não tenho uma automação, eu vou utilizar um QR Code estático. Ou eu tenho uma automação, e óbvio, eu vou preferir usar um QR Code dinâmico. O que é isso? QR Code estático, a gente vai ver exemplos para frente, eu posso imprimir, tá certo? Este QR Code, a informação que vai estar lá dentro é a chave da minha conta transacional, tá certo? E o que é essa conta transacional, né? A gente vai falando uma série de coisas, elas vão aparecendo. Hoje, o Pix pode ser utilizado por conta bancária, conta de poupança, uma conta numa instituição de pagamento, ou é uma conta transacional. Por isso, inclusive, que ele vai abrir, tá certo? Essa inclusão financeira. Não é só quem tem conta bancária que vai utilizar. Então, eu vou associar uma chave, tá certo? A essas contas, e essa chave vai ser o meu e-mail, vocês vão ver mais para frente, meu e-mail, meu CPF, ou o meu telefone, ou um CNPJ, se for empresa, né? E a partir desta informação eu vou poder gerar, por exemplo, o QR Code estático, que vai ter essa informação lá dentro,
Se eu cheguei numa banca de banana, cliquei em cima desse QR Code estático, ele vai me trazer os dados do recebedor, os dados do dono da loja. Eu vou colocar o quanto eu estou pagando para ele. Na hora que eu der o OK transferir, vai ser transferido automaticamente para a conta que ele associou a essa chave. E, enfim, procedimento muito direto e muito simples. E detalhe, ele vai receber informação pelo provedor da conta dele, pelo banco, instituição de pagamento, ele vai receber na hora um WhatsApp ou uma mensagem de que entrou aquele dinheiro, tá certo? Aquilo vai constar direto já no extrato dele. Então, tem toda essa facilidade de quem paga e de quem recebe. QR Code dinâmico. O QR Code dinâmico já é que eu acho que é o ideal exatamente para o varejo, e eu falo, todo varejo tem que ter uma automação para poder controlar e fazer a melhor gestão do negócio. Os softwares de automação vão incluir esta funcionalidade de geração do QR Code dinâmico. Que informações vêm nesse QR Code? Vai vir, óbvio, a chave de acesso àquela conta, vai vir o valor daquela conta e até outras informações adicionais que podem vir, como multas de descontos e etc., que pode ser utilizado em outras situações. Mas significa dizer o seguinte: você, na tua loja, vai chamar o teu provedor de software, ele vai atualizar o teu software, você vai utilizar, na hora de fazer a venda, ao finalizar, vai apresentar esse QR Code, quer seja na tela, quer seja na tela do PIN-PAD, se for um PIN-PAD gráfico, e o cliente, através com o seu celularzinho, vai clicar em cima daquilo e todas essas informações da vossa chave do acesso à sua conta, do valor, vai aparecer ali, ele vai confirmar. Na hora que ele confirmar essa informação, o teu sistema vai estar verificando automaticamente no banco, na instituição, eu chamo de PSP recebedor, que é o provedor de serviço de pagamento do recebedor. Ele vai estar verificando no PSP recebedor a chegada daquela transação. E com uma diferença, no QR Code ela tem uma numeração. Então, quando ele leu ali, tem um número que se chama um TRX-ID, e poderiam ter outras informações adicionais, mas que é o número que eu vou utilizar para estar consultando para ver se entrou na minha conta. Então, dá segurança no recebimento. Bom, além disso, eu posso estar pagando ele como? Com uso de direto da chave de endereçamento, eu vou estar fazendo um pagamento, fomos a um restaurante, você pagou a conta e eu vou pagar minha parte para você. Pego a tua chave, coloco inicializo no meu sistema de pagamento Pix, põe a sua chave, ele vai me trazer os teus dados, eu coloco o valor, pronto, transferi o dinheiro para a sua conta. E vou ter outras formas também. Como a gente está falando, tão fácil como um bate-papo de WhatsApp ou de qualquer ferramenta de rede social. Aqui é um exemplo claro, né, do QR Code estático. Né? O músico está lá fazendo a sua canja na rua, quem passar, poxa, vou te dar uma caixinha, clica em cima desse QR Code, já vai ver os dados da conta dele, fala, pô, vou passar para ele R$20, pum, ele já recebeu aquele dinheiro, não vai ficar com o dinheiro guardado na caixa, vai ter que trazer alguns só para montar a vitrine. Aqui o exemplo que eu comentei, né, de restaurante, a gente poder passar de um para o outro, passar uma transferência de um amigo para o outro. E aqui, ainda na sequência, aqueles QR Codes que a gente está falando. Aqui um QR Code, exemplo do QR Code estático, está lá num papel, né? Então ele traz essa informação da conta desse varejista, cliquei ali, paguei, tranquilo. Aqui já entra um outro modelo, que é o que a gente está vendo. Eu estou via o meu celular, clicando numa tela da automação ou do PIN-PAD, enfim, mas eu vou estar lendo um QR Code com mais informações, mais complexos, mas que vai facilitar para o varejista o recebimento desse dinheiro. Um exemplo disso, hoje vocês recebem cartão de crédito e cartão de débito, e quem está bem organizado tem um sistema de TEF integrado, onde a automação no ato da venda já vai pedir todos os dados, cartões, senhas e etc., e
existe uma segurança de que o recebimento foi efetuado. No Pix, você tem essa mesma possibilidade usando esse QR Code dinâmico integrado a um PSP recebedor. Exemplo aqui, né? Até das inclusões sociais, o pipoqueiro vai ter lá o saquinho de pipoca a R$ 5, vai ter lá os saquinhos de pipoca a R$ 5, etc. E ele vai poder colocar ali a chave dele de acesso nesse QR Code estático. O QR Code estático, eu não comentei antes, ele ainda permite que você ponha um valor, mas é fixo, tá certo? Então, no caso do pipoqueiro, até poderia ser. Ele tem um saquinho de R$ 5, então cada vez que você clica aí, vem os dados dele mais os R$ 5. Mas é uma situação bastante específica. E é o que a gente está falando, compra de vários itens, tá certo? E serviços públicos, a ideia é que a gente possa utilizar isso no futuro em serviço público, CPTM, enfim, metrô, nós vamos utilizar ele em vários lugares. Bom, as experiências, então, que a gente comentou do Pix, principalmente é essa parte do pagamento. Pessoa a pessoa, né, o pagador para pessoa para negócios. Falando aqui no linguajar de automação, é o P2P, que é o pessoa a pessoa, P2B, que é pessoa a negócio, tá certo? P2B ainda nos e-commerces, eu posso ter B2B, que é negócio a negócio, tá certo? Negócios para governo, governo para pessoas, ou seja, multiplicidade total de casos de uso. Aqui um exemplo, e aliás a gente vai falar assim, poxa, mas por que o celular? Esse era um grande problema da inclusão financeira, né? Como é que você traria o pagador para dentro desse ambiente de pagamento controlado? E sempre existia necessidade de ter contas bancárias ou ter equipamentos, PIN-PADs, POS, e etc., que você, às vezes, para determinados comércios, poderia encarecer. A contrapartida disso nós temos 250 milhões de smartphones ativos no país. É mais do que um por pessoa. Significa dizer o seguinte, o hardware nós já temos, todo mundo tem o hardware. Então, vamos utilizar, inclusive, para pagar, na maioria das vezes, um sistema de iniciação de pagamento que vai estar rodando dentro dele. E aí, quem vai estar provendo para você é o teu banco, a tua instituição financeira, a tua instituição de pagamento, ou seja, a quem você tiver atrelado uma conta. Basicamente, temos aqui um exemplo, claro, né? Eu posso digitar, eu posso colocar uma chave de endereçamento, um celular, um CPF, são 4 possibilidades. Número de celular, CPF, CNPJ e e-mail. E, detalhe, eu posso ter mais de uma conta transacional, desde que eu tenha chaves diferentes. O e-mail, por exemplo, posso ter mais de um. Enfim, eu posso ter essa possibilidade de utilizar mais contas. Basicamente, esses aplicativos de iniciação, eles vão abrir, vão pedir os dados, tá certo? Na hora que ele pedir os dados, eu vou lá, complemento com o valor, né? Porque quando eu coloquei aquela chave, o que aconteceu? O aplicativo foi ao Banco Central, primeiro ele foi até o provedor de pagamentos dele, o provedor de pagamentos mandou essa transação para o Banco Central, existe, eu vou falar um nome, letrinhas, que é o DICT, né, um dicionário de contas transacionais, que é operado pelo Banco Central. Então, o Banco Central vê aquela chave, pega os dados da conta de pagamento e devolve para o aplicativo. Então, eu veio aqui e falou, opa, peraí, o recebedor aqui é essa pessoa, assim, assim, assim. Eu complemento com o valor, tá certo? Autorizo no meu celular, como eu autorizo hoje uma transferência num app bancário, tá certo? Eu vou ter toda a segurança, biometria, tudo isso vai poder ser utilizado. E ele é enviado automaticamente para outra conta. Que é um exemplo do QR Code estático, basicamente isso. Eu vou lá, na hora que eu clico em cima do QR Code estático, ele traz as informações do usuário, tá certo? De recebedor, eu coloco o valor e, uma vez colocado o valor, segue o mesmo processo, ele traz a transação, detalhes da transação, como quando a gente faz
uma transferência entre contas, né? Ele traz os dados para a gente aprovar, está lá quem está pagando, quem está recebendo, o valor, e deu ok, vai em frente. O QR Code dinâmico já tem as facilidades, eu abro lá, vou fazer a leitura do QR Code. Na hora que eu faço a leitura deste QR Code, ele já me traz quem é o recebedor, valor, eu posso ter outras, a gente vê aí outras informações, data de vencimento, juro, multa, enfim, tem outras informações que podem ser agregadas. Eu posso agregar informações nessa hora, então, nessa hora pode estar vindo para mim, por exemplo, se o varejista incluiu o número da nota, pode vir o número da nota aqui, tá certo? E aí eu faço o pagamento, enfim, chegamos no modelo. E-commerce, a gente não falou de e-commerce, né, pessoal? Puta, tranquilo, e-commerce também vai poder utilizar, tá certo? Vai ser mais uma forma de pagamento no e-commerce. Aliás, ele vai ser muito bom para o e-commerce, porque hoje nós temos uma situação, para quem, por exemplo, é desbancarizado, não tem cartão de crédito, como é que ele faz uma compra num site? Ele tem celular, ele entra lá no site da Lojas Americanas, por exemplo, faz a compra, no final da compra ele gera um boleto, ele tem que pegar aquele boleto, ir até uma lotérica ou uma agência, paga o boleto, leva 2 dias para confirmar o recebimento do outro lado, fora o custo dessa operação toda. E, aliás, custo a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas fora o custo, ele faz isso e só depois disso é que ele vai poder ter o pedido dele aceito. O que acontece, na maioria das vezes, é que muitos dos e-commerces ficam com pedidos órfãos, quer dizer, a pessoa gera aquele boleto, etc., mas, enfim, não conseguiu passar para pagar, perdeu a emoção da compra e desiste daquela compra, tá certo? Então, esse caso aqui vai facilitar porque a pessoa vai trazer no celular, inclusive vai ser um pouquinho diferente, né? Como é que ele vai ler o QR Code dali? Isso é um ponto que está sendo rediscutido agora. Existiu uma saída, mas está sendo um pouco modificada. Mas, basicamente, vai ser o seguinte: eu faço uma venda no e-commerce, quando terminou, tá certo? Ele vai gerar o QR Code, eu jogo aquela URL, aquele dado para uma área de transferência do celular, passo para o aplicativo de iniciação de pagamento e faço o pagamento. O pagamento cai na hora, não tem mais essa história, inclusive, de espera, porque o site vai saber no exato momento que aquele dinheiro entrou. Ah, e no fim de semana? Não tem problema. À noite? Não tem problema. Bom, outras coisas, contas de luz, de água, vão poder trazer, e vão trazer um código Pix para você pagar. Então, não precisa mais ir no banco. Vai lá e clica. A diferença, as facilidades que ele está abrindo. Por isso que ele fala que é um universo de possibilidades mesmo. Pagamentos do governo, né? Taxas, então eu posso pagar uma taxa, eu te lendo diretamente o QR Code. Enfim, são inúmeros benefícios. Primeiro, para o pagador, ele é mais rápido, é barato, e isso a gente vai falar um pouquinho, a transação tende a ser mais barata, até porque você tem, hoje, por exemplo, 980 participantes dentro desse ecossistema. Então, a tendência é ter um custo menor de operação. Ele é mais prático, eu posso, como comentamos, usar um contato da lista, um QR Code. Ele é mais simples, ele não precisa de cartão, de folha de cheque, de cédula, de maquininhas, tá certo? Ele é direto pelo teu celular. E ele tem algumas vantagens ainda aqui, eu vou poder utilizar mais para... Nós temos uma primeira entrada em novembro, mas no ano que vem a gente vai ter o QR Code do pagador, onde não é ele que inicia o pagamento. Na realidade, você faz, gera o teu QR Code, ele offline, tá? Sem rede, sem internet, vai clicar naquele seu QR Code, vai gerar um QR Code do pagador, você, varejista, vai ler e você vai fazer, mas tem toda a segurança da transação. Você simplesmente passou o ônus de acessar a internet dele para você. Nos benefícios para os recebedores, ponto importante, custo de aceitação menor que dos demais meios eletrônicos. A tendência, para vocês terem uma ideia, o Banco Central opera aquele eixo que eu falei, que é o sistema de pagamentos instantâneo. A tarifa que ele vai cobrar
para manter só esse serviço junto às instituições é de 1 centavo a cada 1.000 transações. Óbvio que a gente vai ter agregado os custos dos serviços, tanto do pagador como do recebedor, se tiver alguém de iniciação de pagamento, mas a tendência é que esse valor seja menor do que a gente tem hoje em crédito e débito. Inclusive, o Banco Central vai divulgar um documento, uma regulação de regra, na realidade, um documento sobre as regras e limites para esses valores. Então, ele com certeza vai trazer isso para baixo. Ponto importante, quando a gente fala de custo, a gente está falando do custo da pessoa jurídica que recebe. Foi estabelecido que pessoa física não vai pagar, nem quando recebe, nem quando envia, tá certo? E você, quando pagar numa loja, você que está pagando não paga nada. O recebedor vai pagar tal qual é uma transação de cartão de crédito ou débito, nesse caso. Óbvio que com taxas menores e com disponibilidade imediata. Então, disponibilidade imediata dos recursos, que tende a reduzir a necessidade de crédito das pessoas. Quer dizer, você não vai ter que financiar a venda dos seus produtos. O dinheiro vai entrar na hora que sai. Facilidade de automatização e de conciliação de pagamentos. Isso é muito importante. E aqui eu gostaria de passar para vocês o seguinte. Quem não tem um sistema de automação tem que colocar de imediato, primeiro pelo momento e pelo negócio, mas ele vai facilitar sobremaneira todo esse cenário de pagamentos, de agora para o futuro. A tendência é que você não vai ter mais, para o futuro, não vai ter dinheiro para papel, vai ser só pagamento eletrônico, ou seja, a eletronização do pagamento tende a ser em 100%. A conciliação, como eu falei, a gente pode trazer informações de pedido, informações de nota, que vão facilitar esse processo de conciliação e a tua gestão financeira vai agradecer. Você vai, com isso, conseguir ter uma visibilidade melhor. Se você tiver necessidade de crédito no futuro, você vai saber antes, porque você já está bem conciliado, você tem as informações de pagamento e de recebimento na mão. Facilidade e rapidez de checkout. Não tem nem o que falar, né? Quer dizer, a gente tem aqui, pagou no celular, foi direto, você não vai ter que, primeiro, ter troco. Um grande problema para vocês hoje é, no varejo, se preocupar em de manhã cedo, ter troco no caixa, pegar um serviço de transporte de valor ou alguém que vai levar, toda a segurança envolvida nisso, o custo, seguros, muitas vezes você tem seguros de um determinado limite de valor, tudo isso tende a ser reduzido porque ele já vai estar sendo feito de forma direta. Além disso, nós vamos ter algumas funcionalidades futuras que o pouco de dinheiro que você tiver lá, por exemplo, ano que vem nós vamos ter uma transação de saque com compra ou saque sem compra. Mas, inclusive, vai existir todo o mapeamento dos estabelecimentos com saque, com possibilidade de saque, vai poder existir nos aplicativos de celular, onde você estiver, por geolocalização, falar, pô, quem tem saque Pix mais próximo? Ah, na esquina tem a lojinha lá. E eu vou lá, se ele tiver dinheiro, obviamente, no caixa, falou, eu quero passar para cá, pago uma taxinha, aí eu estou pagando uma taxinha para ter essa comodidade de usar o lojista e pegar o dinheiro dele, e para o lojista, muito fácil, porque ele conseguiu, inclusive, diminuir os riscos de dinheiro em caixa. Outra funcionalidade futura, e que vai estar nas perguntas, mas que eu vou mencionar agora, é o Pix agendado. Eu vou poder agendar um pagamento em Pix com ou sem, ele vai ter possibilidades de com ou sem cancelamento. Então, se for provavelmente muitos parcelados vão se basear num Pix agendado sem possibilidade de cancelamento. Bom, então, do Pix, lado do Pix, é o que a gente falou, eletronização dos meios de pagamento, e aqui reforçar, né? Melhor controle sobre lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, redução de uso de células, que são instrumentos socialmente bem mais custosos. Maior competição entre os prestadores de serviços de pagamento, é o que a gente viu, 980, por enquanto, ali, dentro desse cenário, vai abrir bastante. O Banco Central, inclusive, ele tem duas linhas máximas que estão no BC-RET hoje, que é o Pix e o Open Bank, que vai permitir a integração de informações entre
os sistemas financeiros. Então, isso tudo tende a melhorar a competitividade. Vai facilitar a entrada desses novos atores, maior potencial de inclusão financeira, não tem nem o que falar, né? Aqui a gente tem uma camada da população que vai poder acessar isso de forma direta. Enfim, uma série de aumentos de benefícios. Eu acho que é o ponto máximo dele. E, pessoal, a gente está vendo aqui, 2020 ele vai ter início em novembro, o PIX. Dia 3 de novembro, primeiro nós vamos ter agora, dia 5 de outubro, a abertura para os bancos, as instituições financeiras, as cooperativas, ou seja, quem for trabalhar diretamente provendo essas contas de transacionais, eles vão abrir os serviços de cadastramento das chaves. Para quê? Para que quando a gente chegue em novembro, já exista uma parte da população com chaves habilitadas e possa utilizar no comércio. Então, aí, importante, você do varejo, do e-commerce, se prepara que em novembro, se você não estiver recebendo isso, você pode estar perdendo oportunidades. Então, abertura. 3 de novembro vai ter um soft opening, quer dizer, é uma abertura controlada, em horário controlado, com instituições e com alguns varejos para testar em produção. E no dia 16 de novembro, ele abre produção geral. Bom, pessoal, esta era a apresentação. Eu vou passar agora para a parte das perguntas. Eu vou brecar aqui a apresentação e já vou carregar a tela das perguntas. Bom, é fantástico, realmente, essas perguntas que nos foram enviadas são fantásticas, exemplifica bem as dúvidas dos varejistas. Então, eu vou estar passando, acho que são 20 e poucas perguntas, é bem rápido, tá certo? A gente vai passando aqui rapidamente. Opa. Primeira dela. Como ocorrerá o processo de efetivação do pagamento? Preciso de máquina? Não, a gente já viu na apresentação, tá certo? Que basta utilizar, a máquina que você vai utilizar é um celular e vai fazer uma transferência ou através de chaves, ou de QR Codes, ou, como no ano que vem, por proximidade, que é hoje vocês conhecem o Apple Pay, que utiliza uma tecnologia que se chama NFC, Near Field Communication. Então, vai poder existir isso também no Pix. Como saber se a operação foi finalizada com sucesso? O recebimento é seguro? Então, daí, com certeza, ele é seguro, tá certo? Como é que a gente vai saber? Poxa, se eu estiver fazendo uma transferência entre pessoas, a pessoa que recebeu vai receber uma mensagem do seu banco, da sua instituição financeira que ele mantém a conta. Se for no varejo, se eu utilizar um QR Code estático, tá certo? Óbvio, quem pagou vai ter aquela informação direto na tela, vai poder compartilhar com você no WhatsApp, mas até aí você pode falar para mim, poxa, mas pode existir fraude? Pode, mas fraude de quem está pagando, né? O cara criar alguma coisa na mão. Mas o teu PSP recebedor, o teu banco, vai mandar uma mensagem para você no formato que você escolheu. Porém, no QR Code estático, isso é um tanto limitado. Imagina se eu sou o pipoqueiro que vende dezenas de pipocas a R$5. Se alguém me mostra um QR Code, ou se eu olho que eu recebi, eu não sei se foi exatamente o teu. Então, eu posso ter alguma dúvida. Óbvio que a ideia é você estar sempre se controlando em cima disso. Mas por isso que eu falo de utilizar uma automação de comércio, você ter uma automação comercial, onde você vai utilizar o QR Code dinâmico, e aí sim você vai ter no ato da venda esse controle e não feito pelo teu funcionário. Por quê? Porque na hora que o cliente clicou em cima daquele QR Code da sua tela, puxou os dados, iniciou o pagamento, o teu sistema aqui não só gerou aquele QR Code, como ele já está varrendo o banco recebedor, o PSP recebedor, para ver se essa transação entrou.
E essa sim tem um número de transação associado. Então, ele vai te liberar na tela o cliente se tiver a confirmação vinda do recebedor. E aí, extremamente seguro. Se o cliente estiver na loja e quiser fazer essa transferência no momento que estiver passando no caixa, como você imaginaria essa transação? Tenho que esperar meu financeiro liberar? Não, nada disso. É aquilo que a gente falou. A ideia é essa. Tá? Ele passou no caixa, pegou o celular, clicou no QR Code, pagou a conta. Tá direto. Um funcionário deverá ter acesso ao extrato de conta bancária da empresa o tempo integral para confirmar a transferência ou terá que contratar outra plataforma para imprimir um comprovante. A gente viu que não vai precisar nada disso, tá certo? Você vai ter essa informação no teu sistema, tá certo? O teu banco, o teu provedor vai também enviá-la de outra maneira, da forma que você escolheu. Então, você não precisa ter uma outra plataforma, tá certo? Ou mesmo imprimir esses comprovantes, tá certo? Eles já vão, assim como o Pix é um pagamento eletrônico, o comprovante é um comprovante eletrônico. E, nesse caso, bastante seguro. A identificação do cliente no extrato do banco da loja terá alguma diferenciação? Sim, hoje você tem DOC, TED tem diferenciações. Então, você vai ter esse extrato, aí cada banco provavelmente vai estar colocando o melhor formato nos seus extratos, mas ele vai identificar que foi uma transação Pix para você. Importante essa pergunta. O cliente pode cancelar o pagamento depois de realizado? E o lojista? O cliente nunca pode. Quando a gente faz uma transação no Pix, a partir do momento que ela tem o OK, ela é irreversível. Puxa, mas e se o cliente fez por um valor errado? Estava no QR Code, fez por um valor errado. A reversão dessa transação parte do lojista, ou seja, o lojista é que vai fazer uma transação de devolução deste valor, fazer na hora, porque ele vai ver na hora aquele dinheiro na conta dele, ele não tem que esperar, tá certo? E ele pode fazer isso. Então, quem reverte, quem faz a devolução é sempre o lojista. Após confirmar um Pix, tem algum prazo para cancelar e se tornar o valor? Não. Como eu comentei, direto. Na hora que você deu o OK, ela foi aprovada, já está feita. Como evitar fraudes? Eu acho que a primeira coisa que eu falo para vocês é utilizem um sistema de automação, utilizem as funcionalidades do QR Code dinâmico, no caso, né, que é o que vai ser utilizado pela automação, e isso seguramente vai te fazer evitar fraudes. E lembrar, no caso do celular, óbvio, a gente sempre fala para todo mundo que tem WhatsApp ou rede, tem alguns processos a mais de uso no celular, mas lembra que, além deste lado da segurança do celular, você tem a segurança do software de iniciação de pagamento, que é do banco de extinção de pagamento, que eles agregam biometrias, agregam uma série de outras coisas para dar mais garantias. Bom, com a vulnerabilidade dos softwares como WhatsApp e outros, não é grande o risco das fraudes por celular em contas bancárias? Não, não é. A gente tem visto isso. O que acontece muito numa fraude de WhatsApp, por exemplo, é alguém entrar, se passar por você e mandar mensagem para os seus amigos fazerem depósitos ou pagarem contas, tá certo? Mas praticamente eu nunca ouvi ninguém que acessou a sua conta bancária, porque necessitam de outros dados além dos dados tradicionais do celular. Vai estar atrelado à nota fiscal? Eu acho que a colocação é deveria, pode, ele tem informações adicionais para poder atrelar. Eu acho que dessa maneira você consegue linkar pagamento e documento emitido. Ele não tem a necessidade de ter essa emissão, porém, lembre-se, esse é um pagamento eletrônico, ele tem registro, está lá registrado. Então, eu falo, o ideal é que você tenha esta informação acoplada junto à transação, e aí a tua conciliação vai estar sendo sempre perfeita. Em quanto tempo disponibiliza na conta?
no exato momento que ele deu a confirmação. Qual o custo da operação? É aquilo que eu comentei com vocês. A tendência é realmente um custo menor, primeiro pela competição que vai existir, tá certo? Mas o serviço, o eixo principal do registro da transação é do Banco Central, é um custo muito baixo, como eu falei, 1 centavo a cada 1.000 operações, cada 1.000 operações, e enfim, a tendência é ter nós não temos o valor ainda, ninguém tem, nenhum banco ainda disponibilizou, mas a tendência é oferecerem serviços mais baratos do que débito e crédito, ou principalmente de DOC e TED, tá certo? Que são custos extremamente altos. Tenho que ter uma conta bancária específica, gerar QR Code. Na prática, como funcionará a transação? Eu acho que isso está dentro da apresentação que nós fizemos. A conta pode ser bancária, conta poupança, uma conta de pagamento, uma conta transacional. O gerar QR Code, com certeza, é a melhor parte. A gente, se gerar um QR Code dinâmico, mais controle ainda, tá certo? E o funcionamento bastante simples, né? Se eu colocar um QR Code em algum lugar da loja, vai agilizar o processo de transferência? Na realidade, lembra, se você colocar algum QR Code em algum canto da loja, você vai colocar um QR Code estático. Eu falo que isso não vai agilizar. O que vai agilizar é você ter um processo de utilização do caixa, por exemplo, já com essa geração do QR Code dinâmico, porque aí você vai ter toda a segurança de valores e etc. Vai ser fácil de verificar o extrato? Como será feito o controle? Sim, com certeza fácil vai ser, assim como você olhar dentro de um extrato bancário e diferença. Os serviços para os varejistas, todos os dados das transações vão poder ser lidas por eles através do PSP recebedor. Então, facilita até o processo para uma leitura eletrônica. Ao cadastrar os dados do cliente, CPF, e-mail, posso depois alterar e cadastrar em outro banco ou meio de pagamento? Não, na realidade, na hora que você clicou, você identificou o cliente, você levou ao pagamento. No teu sistema de automação, você pode não completar aquele pagamento, tá certo? Por exemplo, se você, na geração dessa informação, se ele não der continuidade, não confirmar a transação, ela não vai acontecer. Os dados necessários serão os mesmos de uma transferência tipo DOC ou TED? Basicamente, sim, porque um DOC ou TED você tem uma indicação de instituição, agência e conta. Esses dados, instituição, agência, conta, tipo de conta, também vão ser utilizados associados a uma chave. Como os desbancarizados irão aderir ao sistema? Pô, fantástico. Basta ele ter um celular, basta ele ter uma conta, por exemplo, uma conta de poupança gratuita da Caixa, ele pode ter uma conta de uma carteira digital, tá certo? Que muitas delas não têm cobrança, enfim, terão várias possibilidades, sem custo dele ter uma conta. A partir daí, ele pode fazer as cargas dos valores para essa conta e o uso dele pelo celular dele. Poderá ser feito cobrança ou pagamento de boleto? Pagamento, sim, tá certo? Eu vou poder pagar por ali, gerando, obviamente, um boleto que tenha um QR Code, tá certo? Para pagamento via Pix. E existirão outras possibilidades de documentos de pagamento para os próximos anos, 2021 e 2022. Então, esperem novidades boas vindo por aí. Há limite de valor para as transações entre pessoa física ou pessoa jurídica? Bom ponto. Na realidade é o seguinte, o Banco Central pode estabelecer um limite. Além disso, o participante, o PSP do pagador pode estabelecer um limite dentro deste limite e ainda o usuário pode estabelecer um limite dentro desses limites. Então, vai existir limites configuráveis e fáceis de ser utilizados. Quais ferramentas as pessoas poderão utilizar para fazer esta transação? Somente app ou site do banco? Hoje, a gente vai estar utilizando
os apps nos celulares e os sites do banco, tá certo? Poderão existir outras formas de pagamento, aquilo que a gente falou, proximidade, eu vou poder utilizar no futuro uma pulseira de proximidade, como já existe hoje, tá certo? Para fazer essa identificação, um relógio desses que tenha o NFC para fazer essa proximidade. Então, os hardwares utilizados, na maioria das vezes, serão hardwares pessoais que a pessoa vai utilizar para garantir o seu conforto, a sua segurança. Acredita que diminuirá as transações de dinheiro? Com certeza, a gente vai ter aqui uma diminuição gradativa, mas grande em dinheiro. Aqui eu vou dar como exemplo, não o Brasil, mas eu vou dar a China. China, você imagina, com aquela quantidade de pessoas, eles utilizavam, o custo do dinheiro papel era enorme, tá certo? E com essa eletronização, diminuiu de tal maneira que, por exemplo, na FRAC nós temos empresas associadas de hardware que viajam muito para a China, para, enfim, fazer compras e fabricação de produtos, etc. E eles comentaram que, nas últimas vezes, eles não conseguem sequer pegar uma nota do dinheiro na mão. Não existe mais essa possibilidade. Então, vai diminuir, sim. O volume, eu vi tem dentro do Banco Central tem uma estatística que era de 2018, que falava que 45% dos pagamentos eram feitos em dinheiro. Então, a tendência é a redução em cima desses 45%. Quem está recebendo uma transferência via Pix não será taxado de nenhuma forma, correto? Não, correto não, está errado. Quem vai receber, se for uma pessoa jurídica, vai pagar. Se ele for uma pessoa física, aí sim, ele não vai pagar. É possível parcelar via Pix? É aquilo que eu falei, vai vir o Pix agendado, tá certo? No ano que vem, eles estão estudando, o Banco Central está estudando, ainda não tem essa definição fechada, mas existem já modelos em cima disso, do Pix agendado com direito a cancelamento, sem direito a cancelamento. Então, isso vai ajudar muito a parcelar, a pagar serviços recorrentes, como academia, esse tipo de coisa. Bom, pessoal, eram essas as perguntas. Agradeço vocês assistirem, perder esse tempo todo, mas acho que foi bastante útil para assistir essa apresentação. Nós, na AFRAC, estamos à disposição, somos a entidade de automação de comércio para o varejo, tá certo? Temos todos os players lá, os fabricantes dos softwares, dos hardware, dos serviços, as empresas de meio de pagamento. Então, seguro, contem com o apoio da AFRAC nas dúvidas que vocês tiverem. Eu, na minha empresa DC Soluções, também faço essa parte de tratamento de informações de consultoria e assessoria, mas para esse nosso ambiente. Muito obrigado, até logo.